Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal onde nós falamos sobre mitologias, as várias mitologias pelo mundo, para tentar explicar os comportamentos da nossa sociedade na atualidade. Semana passada nós começamos com uma introdução sobre os mitos africanos, como eles se interagem dentro do continente, onde nós explicamos que existe várias regiões e cada região mais ou menos tem a sua própria identidade sobre determinada mito, sobre determinada divindade, e nós tentamos então compilar, trazendo os principais para podermos então entender como que esta sociedade africana, com seus cultos, com as suas tradições, com a sua literatura, com a sua cultura, ela vem para o nosso mundo, o mundo ocidental, seja através das grandes navegações, seja através do período escravagista, que nós sabemos que no Brasil e toda a América Espanhola, América do Norte, parte da Europa, a própria África, houve escravizações, né, os escravos, e eles trazem a sua cultura. Aprofundando, nós vamos falar hoje sobre Oxalá. O mito de Oxalá, ele vai trazer algumas nuances já conhecidas de mitologias de povos distintos. Por quê? Sendo Oxalá uma das divindades com maior importância dentro da cultura, da religião e dos mitos africanos, ele acaba também influenciando outras religiões afro-brasileiras, como Umbanda, por exemplo. Oxalá é considerado o orixá supremo, muitas vezes associado à criação do mundo e à harmonia. O mito de Oxalá varia um pouco de tradição para outra, mas geralmente envolve sua jornada e desafios. O mito comum sobre Oxalá envolve a sua descida à terra. Ele é frequentemente retratado como o filho mais velho de Olodumaré, o deus supremo na crença iorubá. Iorubá, lembre-se que é uma região geográfica da África, né? Nós explicamos no último programa. Ao descer à Terra, para criar a humanidade e trazer ordem ao mundo. No entanto, em sua jornada, ele enfrenta muitos desafios e adversidades. Bem, nós temos o mito grego, onde nós falamos sobre Prometeus, que é o pai que criou os seres humanos, masculino, homens, e da insatisfação de Zeus, ele cria a mulher, e onde os demais deuses adotam de qualidades e é enviada para a sociedade dos homens, criada por Prometeus, para criar uma série de desordens e bagunçar a sociedade dos homens, né? Vocês lembram sobre o mito, como que Pandora surgiu na história grega. Dos egípcios, nós temos o grande Ra, que é criador de tudo, do céu, da terra, dos próprios filhos deuses, inclusive da humanidade. Aqui, o Deus Supremo, o único Deus, que é o Olodumaré, envia seu filho mais velho, Oxalá, para criar a humanidade. E, então, ele desce à terra. Um dos episódios mais famosos do mito de Oxalá é quando ele bebe uma bebida mágica destinada a trazer sabedoria e conhecimento. Infelizmente, ele acaba bebendo além da capacidade, além do necessário, acabando-se por embriagar-se, e isso resulta em cometer erros na criação dos humanos, como torna as pessoas com diferentes características físicas e culturais. Então começa a explicar as nuances, as diferenças dos povos. Nós temos a raça branca, a negra e a amarela, e cada raça tem as suas etnias, e dentro dessas etnias suas próprias culturas, suas próprias línguas, seus próprios costumes. Outra versão do mito diz que Oxalá é um orixá muito sábio e pacífico, que é frequentemente associado à cor branca. Ele é o criador de uma raça humana e é responsável por moldar seres humanos a partir da argila. Oxalá também é considerado o guardião da paz e da harmonia. Harmonia e paz sempre foi a palavra de ordem sobre qualquer mito.
Porque sem essas duas palavras, sem essas duas ordens, sem esses dois pensamentos, essas duas guinadas, não tem como se desenvolver sociedade. A bem da verdade é que, se nós trazermos isso para dentro do nosso micro-universo, que é a nossa casa, sem paz e sem ordem, nada floresce, nada frutifica, nada se desenvolve. Como que uma família consegue se desenvolver no meio de bagunça, no meio de desordem, no meio de brigas, no meio de turbulências? É humanamente impossível. Então isso acaba retratando para a sociedade como um todo, né? Uma condição que é essencial para o desenvolvimento de um povo, de uma sociedade, de uma nação, de um país. É importante observar que o mito de Oxalá pode variar em detalhes de acordo com a região e a tradição específica, no caso do candomblé, né, ou da Umbanda. No entanto, ele geralmente representa a ideia de criação, sabedoria e busca pela harmonia. Oxalá é frequentemente associado, né, à cor branca, que representa paz, pureza, honra. E também ele é muito venerado e honrado com rituais e festivais em muitas comunidades religiosas afro-brasileiras. Uma das lendas mais importantes que se envolve Oxalá da criação da harmonia é a lenda da criação da humanidade. Esta lenda é uma das narrativas fundamentais das religiões, né, africanas, e é contada em várias maneiras e em diferentes tradições. Mas geralmente tem um enredo semelhante. Aqui está uma versão detalhada da lenda da criação. Vamos lá. Como que se dá essa criação, né, do ser humano na visão africana? No princípio dos tempos, segundo a mitologia iorubá, Olodumaré, o Deus Supremo, decidiu criar a Terra e todos os seres vivos. Para realizar essa tarefa importante, o Deus Supremo escolheu Oxalá, seu primeiro filho, e o orixá da criação e da sabedoria. Ele deu a Oxalá um saco de sementes divinas e uma tigela de argila especial. Oxalá desceu à terra carregando esses objetos divinos e começou a moldar os seres humanos a partir da argila da terra, dando a cada um deles forma e características únicas. Oxalá cuidadosamente modelou as pessoas, atribuindo a elas diferentes habilidades, aparências e destinos. Cada ser humano tinha sua própria história, personalidade e propósito. Enquanto Oxalá estava ocupado criando seres humanos, ele fez uma pausa e, inadvertidamente, começou a beber uma bebida alcoólica divina que trazia consigo. Ficou embriagado e, em seu estado alterado, cometeu alguns erros na criação. Algumas pessoas nasceram com deficiências, outras com características físicas diferentes e algumas com personalidades desequilibradas. Quando Oxalá percebeu seus erros, ele ficou muito triste e preocupado com o que tinha feito. Ele implorou a Olodumaré para ajudar a corrigir os erros que cometeu. Entretanto, o Deus Supremo, em sua compaixão, aceitou e decidiu dar a cada ser humano uma chance de viver e aprender, independentemente de suas imperfeições. Bom, é notório que nós, como pessoas, somos distintos. Mesmo dentro da família, pai, mãe, irmãos são diferentes. Personalidade, estatura, cor de pele, cor dos olhos, cabelo. Porque isso mostra características próprias. E o mito vem trazer exatamente essas características próprias, que é o ser humano. Nós temos pessoas de todos os tipos de temperamentos, pessoas de todos os tipos de pensamentos, pessoas de todos os tipos de virtudes e deficiências das mesmas. Temos pessoas capazes de superar a si mesmo e pessoas totalmente entregues a seus erros, às suas deficiências, seus pecados, às suas imperfeições. Logo, tudo isso molda o que é ser humano. Nós não podemos esquecer que nós somos uma miríade dentro de nós mesmos, somos uma verdadeira tempestade dentro de nós. Algumas linhas psicológicas e sociológicas vão dizer que essa tempestade é o que dá tempero e sabor ao que é ser humano. É só você pensar, se todo mundo fosse igual,
todo mundo fosse, vocês estão me assistindo agora, mas se todo mundo fosse igual a você, estatura, cor de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, forma de pensar, forma de falar, cultura, pensamento, qualidades, deficiências, como que ia ser essa sociedade, pautado em você como exemplo? Vamos ter certeza que, na maioria das vezes, vamos falar assim, olha, fecha a conta, passa a régua, começa de novo, que não vai dar certo. Por quê? Porque nós não somos seres prontos e acabados. Nós temos que entender que o ser humano é uma espécie que está em processo de amadurecimento constante. A cada geração se supera a geração anterior. É claro que, quando nós falamos de superação, muitas das vezes nós caímos na infantilidade de achar que a geração futura ela tende a ser melhor 100% a anterior. Nós temos progressos, mas também temos regressos. O ideal é que as gerações futuras elas aprendam com os nossos regressos para que esses regressos não se repitam. E o progresso sempre seja a linha que norteia a sociedade humana, que norteia a evolução da espécie humana. E que coloca essa espécie humana sempre em processo de superação. Para o bem, para a bondade, para a harmonia, para a concórdia, para a união, para o bem comum, pensar no coletivo e não em si próprio, né? O famoso umbigocentrismo, né? Que isso gera uma série de intolerâncias, ignorâncias e por aí vai, como nós vivemos e convivemos na nossa sociedade. Mas, como diz o mito, imperfeição, imperfeitos. Nós estamos num processo de caminhada, de evolução. E essa evolução, ela tem que estar sempre na nossa mente. Nós temos que ser melhor todos os dias. Ontem eu fui de um jeito, amanhã hoje eu tenho que ser de outra forma e amanhã de outra forma. Se eu fui ontem o mesmo que eu sou hoje e você amanhã, há algum problema dentro do seu desenvolvimento como ser humano. O ser humano é, em última instância, de todas as espécies seres vivos, ela está em processo de evolução. Sempre, todos os dias. Tanto que essa lenda que eu acabei de falar, ela tenta nos ensinar lições sobre imperfeição humana, a aceitação das diferenças e a busca pela harmonia. Oxalá é muitas vezes representado como um orixá sábio, mas também vulnerável, que comete erros, assim como os seres humanos. Ele é o guardião da paz e da harmonia. E sua história reflete a crença de que as diversidades e as imperfeições fazem parte da experiência humana, mas também podem ser superadas em busca de um equilíbrio e harmonia. Tanto que, quando se fala de Oxalá, você tem 3 versões. Tem a versão jovem, a versão adulta e a versão idosa. Essa linha de jovem, adulto e idoso para mostrar justamente o estágio da evolução humana. Você é novo, você tem o vigor da vida, o vigor total da força humana, mas você é deficiente de conhecimento. O seu conhecimento é produzido à medida que você vai passando da juventude para a vida adulta e você começa a acumular conhecimento. Quando você já sabe o suficiente, você está idoso e o corpo não ajuda mais na progressão do uso desse conhecimento. Por isso que é 3 estágios: jovem, adulto e idoso. E nós temos que entender o seguinte, que quando se fala de conhecimento, o conhecimento ele não tem idade, ele é atemporal. E a evolução também, ela é atemporal. Como eu acabei de falar agora há pouco, através dos escritos psicológicos e sociológicos. Se você não é melhor hoje o que foi ontem, há algum problema na sua linha de pensamento, há algum problema na sua forma como você entende o mundo. E aí você cria problemas para si próprio e para todos aqueles que convivem com você, dentro e fora do seu âmbito de domínio, né? Fora da sua residência, dentro da sua residência e fora de sua residência. Psicologicamente falando, os mitos relacionados ao Oxalá, como qualquer outro mito religioso ou cultural, podem ser analisados de pontos de vista psicológicos para compreender as suas implicações simbólicas.
e os insights. Quando nós falamos de insights, são aquelas ideias que correm a todo momento, a todo instante, sobre determinados comportamentos humanos que podem ser refletidos a experiências dos mitos, né? Eles podem fornecer sobre essa psicologia humana, que são alguns pontos psicológicos que podem ser explorados em relação aos mitos, principalmente ao Oxalá. Criação e identidade humana. Os mitos de Oxalá frequentemente abordam a criação humana. Essa é uma narrativa que pode ser vista como uma reflexão psicológica sobre as questões de identidade e de origem. Como seres humanos são moldados e influenciados por sua criação. Os mitos de Oxalá podem nos fazer pensar sobre como nossa identidade é formada por fatores genéticos, ambientais, sociais e culturais. Volto a dizer, nós somos seres em construção. Enquanto seres em construção, nós somos influenciados geneticamente, o ambiente, né, planeta, rio, água, fogo, luz, sol, inverno, sociais, cidades, estados, bairros e culturais, a cultura, né, o modo de como nós nos vemos culturalmente. Essas coisas moldam o nosso caráter. Tanto que, se nós observarmos as expressões, a aparência humana de uma pessoa que mora na Europa, ela é totalmente diferente de quem mora na África, que é totalmente diferente de quem mora na Ásia e que ainda é diferente de quem mora no continente americano. Por que essas diferenças? O ambiente molda os aspectos físicos, molda as características humanas, molda corpo, voz, cor de cabelo, cor dos olhos. Se o ambiente que nós vivemos molda o nosso corpo, essa caixa que nós habitamos, imagina a questão genética, né, do teu pai, da tua mãe, que se unem, trazem história genética do avô, do meu avô, né, da avó da minha avó, até chegar a mim e a você. E sociais, vivemos em cidades, países, bairros, como que é dado essa integridade social? E cultural, música, vestimenta, pintura, construção, arquitetura, tudo isso molda os nossos pensamentos como ser humano como um todo. Esse é o primeiro ponto. A imperfeição e vulnerabilidade. A embriaguez de Oxalá, na lenda da criação da humanidade, pode ser interpretada como uma representação simbólica da imperfeição humana e da vulnerabilidade. Essa narrativa sugere que até mesmo figuras divinas podem cometer erros, o que pode servir como uma lição psicológica sobre a aceitação de nossas próprias imperfeições e a importância de aprender com os erros. A pessoa que não aprende com teus erros, ela está fadada a ser um engodo, um peso para o meio onde ele vive. Ele passa a ser um fardo pesado e difícil de se conviver, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja onde estiver. Ele sempre vai ser um peso. Nós nunca devemos ser peso para ninguém. Se você notar que está sendo peso para alguém, reveja a sua postura, reveja os seus conhecimentos. Nós temos que congregar. O que é congregar? Congregar é se juntar, se alinhar, se conjugar no verbo nós. O verbo nós, ele tem sempre que estar na nossa mente. Nós, vós, eles, né? E não eu ou tu, ou ele, né? Nós temos sempre que estar no nós, no vós e nos eles. Essa condição de sermos nós, de nos olharmos como coletivo, é que move a sociedade para o bem, para a concórdia, para a evolução. Enquanto que o eu, tu e o ele, que congrega dentro do individualismo, o individualismo separa, o individualismo divide, o individualismo não soma, ele sempre subtrai. Enquanto que o nós, vós e eles, ela sempre se multiplica. Por isso nós temos que tomar muito cuidado sobre essa questão de como nós nos encontramos, nos enxergamos como seres sociais, a começar dentro de casa. A aceitação das diferenças. Os erros cometidos por Oxalá na criação das pessoas, que resultam em diferentes entre os seres humanos,
podem ser vistos como uma reflexão sobre a diversidade humana. Isso pode levar a uma análise psicológica sobre a importância da aceitação das diferenças individuais, bem como os processos psicológicos relacionados à discriminação e preconceito. Discriminação e preconceito é o ápice da total ignorância do conhecimento do que é ser humano. Eu já falei em vários programas que a nossa sociedade ela é uma cosmopolização. Ela não é única, ela não é moldada num único ideal. Ela é um cosmo. Quando nós falamos de cosmopolização, nós falamos de raças, que são 3, nós falamos de etnias, que são milhares, nós falamos de cultura, que são milhões de culturas, nós falamos de línguas, que são milhões de línguas. Logo, não dá para mim poder enquadrar o ser humano dentro de uma única linha, em um único perfil. As pessoas que lutam em querer enquadrar a sociedade dentro de uma única linha, dentro de um único pensamento, são pessoas que estão engessadas na total ignorância. Como eu acabei de falar, dentro de uma casa, um pai e uma mãe são diferentes. Tem 2, 3 filhos, cada filho é diferente um do outro. Foram criados da mesma maneira os 3, moram na mesma casa os 3 e são pessoas totalmente distintas. Como que eu posso querer enquadrar, então, perfilar a humanidade dentro de uma única linha de pensamento? Isso é impossível. Nós somos uma sociedade cosmológica, né? Cosmos, né? Cosmopolização de uma sociedade. E temos que aprender com as diferenças, a aceitá-las, compreendê-las, que essas diferenças, essa cosmopolização, ela age para a evolução, para que nós nos desprendamos das coisas que nos deixam duros, que vai nos endurecendo, que vai nos tornando ignorantes, estúpidos, desalinhados com o que é ser humano. O próprio ato de ser humano já é um desafio a não ficar parado no tempo. A não ficar parado no tempo, não ficar parado em filosofias, em linhas de pensamentos, seja qual eles forem, que tentem enquadrar o ser humano dentro de um único perfil. É humanamente impossível. Está aí um exemplo perfeito que foi o nazismo no século XX. Tentou enquadrar a sociedade humana dentro de um perfil. E olha o resultado. Catastrófico, né? Quanto aos seus rituais e significados dedicados a Oxalá. Essas práticas de rituais, elas incluem rituais e cerimônias que também podem ser exploradas psicologicamente. Essas práticas podem desempenhar um papel importante dentro da psique humana, fornecendo estrutura, significando e senso de comunidade. Quando nós falamos de comunidade, nós estamos falando de tentar entender dentro de um ciclo, de um rito, a identidade dos pares. O que é a identidade dos pares? Vamos assim dizer, eu sou cristão católico. Quem for cristão católico vai se identificar junto comigo dentro de aspectos religiosos e sociais. Quem é cristão protestante vai se identificar com as linhas e pensamentos da igreja cristã protestante e cultural também. Da mesma forma, quem é budista, shintoísta, taoísta, islâmico, ateu, até mesmo ateu também se enquadram em psiques de ordem, de grupo, de agrupamento e de cultura. Então são nomes diferentes, posturas diferentes que nós nos enquadramos. E dentro desse enquadramento nós vamos encontrar ainda subgrupos. Nós temos na década de 70, que foi muito alto, foi o hippie. Nós temos punk, nós temos góticos, nós temos grunge, nós temos emo, nós temos um monte. Agora o K-pop também vai dar um novo significado de subcultura dentro das culturas. E tudo isso nos ajuda a nos identificarmos como pessoas, a nos enxergarmos como pessoas e nos identificarmos como pessoas. É necessário que essas coisas aconteçam para que no encontramento dos pares nós nos vejamos.
nos entendemos como pessoas e convivemos. E é claro que essa miríade de identidades, elas tendem a ser cada vez maiores. Por quê? Nós somos pessoas, e como pessoas, nós estamos sempre buscando nos entendermos, nos compreendermos como tal. E sempre vai estar existindo tribos novos, né? Novas tribos, novos segmentos, novas linhas de grupos, de convivência de vida, de significados de vida. E, por exemplo, se eu falar sobre a linha gótica, que é o que eu conheço mais, porque eu convivo com isso, mais do que você vestir roupa preta, ou preto e vermelho, ou roxo, pinturas carregadas, cabelos compridos, está na literatura. Literatura gótica, filmes góticos, séries góticas, música, e até mesmo no seu entendimento como ser humano. Então, dentro de um único grupo, de uma única tribo, eu consegui enquadrar todo o perfilamento de um ser humano. Agora imagina as outras. Por isso que o mito, dentro de um significado de sociedade, ela vai nos moldando, nos ajuda a nos entender como pessoas e vamos perfilando para elas, né? Vamos nos moldando para elas, vamos nos direcionando para elas. Na sociedade moderna, para nós brasileiros, nós temos basicamente ou você é cristão católico ou você é cristão protestante, né? Mas nós temos que entender que existe muito mais do que isso. Existe muito mais do que isso dentro da terra chamada Brasil. E dentro desta linha religiosa ainda existe grupos culturais com identidades próprias, com pensamentos próprios, com segmentos próprios, com culturas próprias. Da mesma forma as religiões de matriz africana, ou a mistura, né, da religião cristã com as religiões africanas, que dão as religiões brasileiras, né, brasileiras africanas. Então nós temos que entender que essa matriz, ela está sempre em evolução. Essa matriz que se chama sociedade humana, ela está sempre em evolução. E a peça principal dessa matriz, que é eu e você, também estamos em processo, sempre evolução, sempre mudando, sempre crescendo, sempre evoluindo, nos identificando como pessoas, como seres, como pessoas organizadas, seja de culto, seja de cultura, seja de raça, seja de etnia. É claro que os mitos relacionados ao Oxalá podem ser ricos de significados e símbolos que podem ser explorados de pontos de vista psicológicos para oferecer conhecimentos, perguntas e até mesmo soluções sobre natureza humana, identidade, imperfeição, diversidade, busca pela harmonia enquanto ser humano e se elevando a outros aspectos da psique, seja ela individual ou coletiva. Obviamente, gente, quando nós falamos de psique individual e coletiva, eu estou falando de mim primeiro, das minhas necessidades. Essas necessidades, elas são pétreas do ser humano: comer, beber, dormir, vestir, amar, ser amado e por aí vai. E isso se reflete numa sociedade. Ninguém ama sozinho. Ninguém fala sozinho. Ninguém ri sozinho. Ninguém vive sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Nós precisamos sempre de alguém para nos ajudar a viver como ser humano. Então essa ideia de coletivo, de união, ela tem que estar sempre na nossa mente para que nós não caiamos nos erros de que a individualização da sociedade, o alinhamento da sociedade numa única forma de pensar, agir, sentir, se autoavaliar enquanto ser humano, ela não pode existir. Aliás, ela nunca deveria existir, porque isso não faz parte da natureza humana. Por natureza, nós não podemos ser alinhados. Por natureza, nós podemos ser alinhados, né? Só basta você olhar, como eu falei, raças humanas, etnias humanas, línguas humanas, culturas humanas, religiosidade humana, conceitos de sociedade humana, conceitos de estilos de vida humanos. Tudo isso são variantes.
Não tem como eu perfilar isso numa única linha. Eu caio no erro e o erro me faz sofrer e fazem com que outras pessoas sofram também. Nós temos que entender sobre a questão da pluralidade da sociedade humana. Ser humano é ser um ser plural. E volto a dizer, o ser humano é um ser em constante construção, em constante evolução. A evolução é com a vida. A evolução ela sempre será com a vida. Ela nunca vai ser uma coisa pronta e acabada. E o mito de hoje deixa bem claro essa questão, que nós não somos seres prontos e acabados. Nós somos seres em construção. Enquanto existir o tal do ser humano, nós sempre estaremos em construção. Então temos que sempre observar que devemos ser um ser em construção à luz do coletivismo, da união, do nós. O nós tem que ser a palavra de ordem todos os dias. Nós temos que acordar pensando nós, cheirando nós, respirando nós, exalando nós, falando nós, vivendo nós. Isto é ser humano. Hoje o programa vai ser um pouco curto, porque o Oxalá ele é muito resumido, ele é muito direto sobre a sua essência, as suas eficiências como ser místico, e ele deixa bem claro sobre essa questão que é ser humano. Assim como no mito de Ra, referente ao ser humano, e de Prometeus, referente ao ser humano, Oxalá também traz quase as mesmas direções, quase os mesmos pensamentos, com algumas nuances. E aí fica para você pensar, meu amigo e minha amiga, você como ser humano, você está em evolução? Você está em crescimento? Você está em desenvolvimento? Fica para você pensar esse final de semana e durante toda a semana se você é um ser em evolução ou se você é um ser engessado. Se você for um ser engessado, está na hora de dar umas marteladas nesse gesso. Se livrar dessas amarras. Se você era um ser em construção, meus parabéns. Continue sempre sendo em construção, porque a sua vida vai ser melhor. A vida das pessoas que habitam com você vai ser melhor. E a sociedade que você habita vai ser melhor. Um bom final de semana para todos que estão me assistindo. E semana que vem estaremos aqui no programa Mitologar, no canal Pleiadianos. Até a próxima. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.